Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Ó, aulinha de história hoje e a gente vai dividir essa aulinha em duas partes. A gente vai falar sobre a vida dos africanos. Primeiro a gente vai começar falando sobre a vida africana de quando eles vieram de lá da África até chegar aqui no Brasil. E depois a gente vai falar o que acontecia com eles aqui no Brasil até... Não posso revelar muito, mas vamos lá. Primeiro, né? Como era essa vida dos africanos, como é que eles vinham para cá, para o Brasil. A primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da chegada dos europeus, a África ela já era dividida em vários reinos super desenvolvidos. E a escravidão ela já acontecia na África, só que ela acontecia em menor quantidade. E era escravidão principalmente por três motivos. Era escravidão por guerra, uma tribo, um reino guerreava com outro, e a tribo que perdia se tornava escravo dessa outra tribo, né, da tribo vencedora. Era escravidão por dívida. Quando uma pessoa ela estava devendo tanto e ela não tinha condições de pagar, ela era escrava de quem ela estava com a dívida. E a outra escravidão era quem cometia delito. Se a pessoa roubava, se a pessoa matava, aí isso era escravidão por delito. Inicialmente, os portugueses eles só se interessavam por principalmente esses dois últimos tipos de escravidão. Eles pegavam as pessoas que eram escravizadas por dívida e prioritariamente as pessoas que eram escravizadas por delito. E logo no começo da escravidão, os escravos eles eram trocados, era feita uma forma de comércio que nós chamamos de escambo, que é a troca. Trocava-se o escravo por produtos, por coisas de pequeno valor. Por exemplo, por açúcar, por conchas, por especiarias, por aguardente, por pólvora, por armas. Então, o escravo ele era trocado por algum produto, certo? Com o passar do tempo, o comércio de escravos ele foi aumentando e ele foi aumentando de maneira desproporcional. Como assim, tia? Desproporcional? Ele foi aumentando porque os reis eles começaram a visar o lucro. Eles começaram a dizer, se a gente ganha tanto produto trocando eles, quanto dinheiro a gente não ganharia vendendo? Então eles começaram a pedir coisas maiores, né? Então eles começaram a se vestir como os europeus, eles começaram a dormir em camas como os europeus, eles começaram a adquirir costumes europeus, certo? E por causa dessa, a gente pode falar até ganância, né? Desses reis, essa vontade louca de ter muito dinheiro, tiveram países tiveram tribos, que a gente antigamente chamava de tribos, mas hoje são países que ficaram totalmente despovoados, como é o exemplo do Congo e da Angola. Aqui para o Brasil vinham escravos de vários lugares, mas três tinham características especiais. Eram os sudaneses, os bantus e os malês. E como é que esses escravos, esses africanos chegavam aqui no Brasil? Primeiro, eles eram transportados no navio negreiro. Eles eram transportados em condições subhumanas. O porquê tinha condições subhumanas? Porque ninguém merece ficar no lugar de onde eles eram transportados. Eles eram transportados no porão do navio, amontoados, ou seja, muita gente, pouco espaço, faziam todas as suas necessidades ali e ficavam ali o tempo todinho, junto com xixi, com cocô, com rato, com comida estragada, com o que fosse, quando comiam. E isso causava uma tristeza muito grande neles. Alguns morriam alguns morriam de banzo. E o que é banzo? Banzo é uma doença que chegava a causar, era uma depressão, com saudades da África, que as pessoas ficavam sem comer. E por ficar sem comer, por ficar sem se alimentar, elas acabavam morrendo. Então, alguns morriam por banzo e muitos morriam por outras doenças, como varíola, sarampo, catapora e várias outras coisas. Além disso também, muitos deles se suicidavam. Eles preferiam se suicidar, se matar, a viver uma vida de escravos, né? Então, apesar de serem pegos muitos escravos lá na África, chegavam aqui no Brasil uma quantidade bem menor, porque muitos passavam por todo esse processo.
Ah, tia, e quando eles morriam, o que é que acontecia? Quando eles morriam, o que é que acontecia? Pegavam o corpo deles e jogavam no mar. Simples. A tripulação fazia isso, os comerciantes de escravos faziam isso, porque para eles era um escravo, não valia nada. Olha que coisa pra gente dizer, né? Era um ser humano, mas não. Para eles, era uma mercadoria. Então, era como se a mercadoria tivesse quebrado, tivesse estragado, e eles se desfaziam da mercadoria, simplesmente. Quando chegavam aqui no Brasil, eles eram expostos em feiras de escravos, como uma mercadoria, como eu acabei de dizer. E eles eram avaliados pelos fazendeiros. Os fazendeiros iam lá e escolhiam escravos que tinham características próximas do que eles queriam. Então, se ele queria um trabalho braçal, se ele queria uma pessoa para trabalhar na lavoura, ele ia procurar um homem forte. Se ele queria uma pessoa para cozinhar, ele ia procurar uma mulher velha, uma mulher que tinha cara de ser uma boa dona de casa. Então, sempre tinham essas características e eles eram realmente comercializados, eles eram vendidos, eram trocados por dinheiro. E quando eles começavam a morar na fazenda, né, a vida na fazenda era pior ainda, né, porque na vida da fazenda eles tinham que trabalhar muito. E como eles tinham que trabalhar muito, eles acabavam vivendo pouco, porque eles se alimentavam mal, trabalhavam muito e tinham péssimas condições de higiene. Eles moravam em senzalas. E o que são senzalas? Senzalas era um local, uma casa grande e moravam todos lá. Todos. Tia não era separado por família? Não, não era separado por família. Morava todo mundo junto na senzala. E eles eram submetidos também a castigos físicos. Se, por exemplo, um homem ele desafiasse ou ele não produzisse o suficiente naquele dia, ele era submetido a castigo físico. Isso existia, acreditem. Muitos escravos, eles viviam apenas 6 a 8 anos depois da escravidão. Então, tinham escravos com 20 anos morrendo, tinha escravos com 26 anos, 30 anos morrendo. Por quê? Porque eles começavam a trabalhar muito cedo, era um trabalho muito pesado, era muito castigo, então eles acabavam morrendo. Os que não morriam começaram a sonhar com a liberdade. E para ser liberto naquela época, eles tinham que fugir. Mas quando eles fugiam, eles eram perseguidos. E agora nós vamos entrar na segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a resistência africana. Muitos de vocês devem estar pensando, tia, eles aceitavam tudo isso? Não, eles não aceitavam. A gente tem que colocar na nossa cabecinha que a liberdade, ela é inerente de todo ser humano. E do mesmo jeito que não deve existir escravidão hoje em dia, no ano 2020, no século 21, também não era para ter existido antigamente. E os africanos, eles se rebelavam o tempo todo. Sempre onde existiam escravos, tinham revoltas, sempre onde existiam os escravos, tinham pequenas guerras. Eles nunca ficaram calados, não. Eles nunca ficaram calados, não. Eles sempre lutaram pela liberdade deles. E foi lutando pela liberdade deles, que quando os escravos fugiam, eles começaram a fundar quilombos. O que eram quilombos? Quilombos eram locais que eles usavam para se proteger na floresta. Então, eles começavam a morar no meio da floresta. Há relatos de existência de quilombo desde 1630, quando começou a escravidão. Então, quando começou a escravidão, os primeiros escravos fugindo, eles já começaram a se instalar e já começaram a criar os quilombos. E o quilombo mais importante da história é o Quilombo dos Palmares, que fica aqui em Alagoas, fica lá em União dos Palmares, que tem a Serra da Barriga, que ele foi liderado por muito tempo por Zumbi. As pessoas que moram nos quilombos são chamadas de quilombolas. Lá eles têm um pedacinho da África. Lá eles podem manter um pouquinho das suas culturas, eles não vão ser mais escravizados, eles vão ser livres, eles vão ter um lugarzinho para eles plantarem as comidas, para eles manterem as suas condições, né, de vida, e principalmente eles vão ter liberdade. E como é a vida num quilombo? Então, a vida do quilombo, ela não é fácil, não é mil maravilhas, não é como se eles estivessem na África, não é perfeita, não. Por quê? Porque eles tinham que viver escondidos, porque eles tinham que viver da agricultura. Então, se o solo ali não fosse bom para uma determinada comida, se o solo ali fosse bom só para mandioca, que é macaxeira, eles iriam só comer macaxeira.
Se eles conseguissem um animal, conseguissem caçar um animal, eles iam comer a carne do animal, mas se não, ia ser só macaxeira. Mas tia, perto da escravidão isso era bom. Era melhor. Mas assim, a gente tem que ver que os quilombos, eles também eram perseguidos. Os portugueses, os militares, eles queriam derrubar os quilombos, né? Então, quem vivia nos quilombos viviam sobre intensa ameaça. Mas mesmo vivendo sobre ameaça, eles não esqueciam dos irmãos escravos deles, não. Eles tentavam sempre apoiar os escravos. Eles sempre tentavam apoiar alguma rebelião de escravos. Sempre que aparecia um escravo novo, eles alojavam o escravo novo, eles cuidavam do escravo novo, do africano novo, né? E eles se ajudavam, principalmente eles se ajudavam. A comunidade quilombola, ela obedecia regras bem parecidas com os indígenas de formação. Tinha um líder, que era quem era o responsável por proteger, tinha os homens que iam caçar, que iam, em alguns casos, pescar, que iam tomar conta daquela comunidade, e tinha as mulheres que iam cuidar das crianças, que iam cuidar da alimentação, que iam fazer artesanato, que iam manter a cultura africana propriamente dita. Em 2000, acho que foi 2001 mais ou menos, eu tive a oportunidade de visitar pela primeira vez a Serra da Barriga. E, gente, que lugar lindo! Você pisa, ó, beijando do jeito que eu sou, os olhos marejam, né? Mas por quê? Porque é um lugar cheio de história, que você vê como era difícil as pessoas serem livres, simplesmente livres antigamente. E uma coisa assim, que tem que ser de todo ser humano, que as pessoas, elas não podem ser escravizadas. Elas nunca deveriam ter sido escravizadas. Pra mim, Sara, né, essa parte da escravidão é uma das partes mais feias da história do Brasil. E mesmo com tudo isso, mesmo sofrendo tanto, os africanos, eles ainda deixaram tanta herança cultural pra gente, tanta coisa boa pra gente, tanta coisa que a gente faz uso hoje em dia, que vocês não têm noção, mas nas próximas aulas a gente vai conversar. Então, meus amores, era isso. Ainda teve o desabafo da tia quase chora, mas era isso. Qualquer coisa, manda o papai e a mamãe me procurar, tá bom? Beijo, amo vocês!